Neste segundo episódio, eu te convido a me acompanhar numa viagem interessantíssima. Eu tomei o ônibus na rodoviária de Recife, às 10 horas da noite, e viajei madrugada dentro para mais de 415 quilômetros de distância, me dirigindo até a cidade de São José do Belmonte, porque foi lá que um empresário da cidade com recursos próprios, chamado Clécio Novaes Barros, resolveu construir um castelo, o Castelo Reino Encantado. Cheguei na madrugada e fui direto para a feira da cidade, porque feira é lugar de encontro em cidade do interior. Local onde as pessoas fofocam, onde as pessoas trocam notícias, acertam casamentos e até enterros, se for o caso. É uma diversão. Você vai gostar das cenas. Dormi pouco, porque no dia seguinte acordei para me dirigir até o castelo, para gravar imagens e entrevistas sobre a importância de Ariano Suassuna na construção daquele monumento, que hoje é uma atração turística na cidade. O castelo reflete o sebastianismo e o movimento armorial, e toda a sua construção foi feita sob supervisão do escritor Ariano Suassuna. Você quer me seguir? Então vem comigo. Olha, você já sonhou entrar no castelo? Você já sonhou construir um castelo? Pois na cidade de Belmonte, São José de Belmonte, a 473 quilômetros da capital de Pernambuco, de Recife, um empresário com verba própria, mas sob sugestão e influência de Ariano Suassuna, o grande escritor, resolveu construir um castelo. É isso que nós vamos conferir. Estou embarcando aqui do terminal de Recife às 18 horas, agora são 17h45, são 473 quilômetros de estrada e nós vamos conferir o Castelo Armorial do Reino Encantado em São José de Belmonte, sertão de Pernambuco. Agora, 1h16, nós estamos passando pela cidade de Serra Talhada, acabamos de sair da rodoviária em direção a São José de Belmonte. Saímos de Recife 18 horas ontem e ainda falta cerca de 1h30, o motorista me informou, para chegarmos em São José de Belmonte. Falta 1h30 aproximadamente. 1h20 da madrugada, saímos de Recife ontem às 18 horas. Ainda estamos a cerca de 1h30 para chegar em São José de Belmonte, cidade do sertão pernambucano, onde vamos gravar cenas no Castelo Armorial Reino Encantado, construído por um empresário da cidade com recursos próprios, sob orientação, toques sugestionais de Ariano Suassuna. Aqui dentro do ônibus, além de escuro, claro, para o descanso dos passageiros, um frio grande atravessando o sertão, madrugada dentro, imagens da cidade de Serra Talhada pela qual estamos passando. Da madrugada, o ônibus acabou de parar na cidade de Bom Nome, no sertão pernambucano. Estamos próximos da cidade de Belmonte, mas como dá para observar aqui em Bom Nome, a cidade dorme. Tu, Judivó, chegou em São José do Belmonte. Opa, tô aqui falando. A hora é essa. Tô aqui falando com o motorista do ônibus. Como é que é o teu nome, meu amigo? Norberto. Aqui, a esquina aqui é a pousada Santa Terezinha. Aqui é a esquina. Ok. Você vai pegar aqui em frente, vai virar à direita, vai ver logo a portaria. Pronto, que beleza. Cá entre nós, não tem perigo aqui não, porque o sertão é tranquilo. Não, pode. O cara pode andar sem medo, porque eu não vou tomar carreira, não nem de cachorro, nem de bandido, não. Não, não vai tomar revólver na cara aqui, não. Falou. Tá bom, meu jovem? Tá bom, obrigado, Um abração, meu amigo. tudo de bom. Um abraço.
Gente, são 2 horas e 25 minutos da madrugada. Acabamos de receber as informações do Norberto, motorista do ônibus, muito gentil. E eu estou seguindo agora em busca de uma pousada. Tem que estar de boa. Às vezes a improvisação ocorre dentro do planejamento. E isso é fundamental. Bom dia, companheiro! E aí, vamos aqui para uma pousadinha. Já temos algumas pessoas já contactadas aqui. Então logo o sol nasce e se passa um pouquinho de tempo, a gente vai entrar em contato para gravar imagens aqui na cidade de São José do Belmonte. Gravar as imagens no Castelo Armorial Reino Encantado, construído com toques sugestionais de Ariano Suassuna. Quase 2h30. Algumas flores, que eu amo. Flores aqui, ó. E algumas pessoas descarregando para montar a feira da cidade, a feira. E me disseram, é a cidade do interior, cara. Fascínio, né? A feira. Ei, companheiro, onde é a feira? Onde é que é montar? É aqui mesmo nessa rua? Bom dia, gente. Bom trabalho, hein? E, pô, chegando agora para arrochar o dia inteiro, né? É, meu irmão, bom trabalho, bons ganhos. Uma feira, uma cidade do interior, é uma festa. É preciso entender o contexto do interior, gente. Eu sou nascido na roça, no alto sertão da Paraíba. Não fui criado lá porque aos 5 anos de idade saí, fui morar em Brasília e lá fiquei a vida inteira, o resto da minha vida. Mas tenho feito incursões aqui pelo Nordeste, desde 2006, fazendo pesquisas, em virtude do querer resgatar minhas origens nordestinas. Já viajei por 3 continentes do mundo, passei um tempo em Nova York estudando e vou misturando esses toques especiais de vida. Quando eu digo que é preciso entender o contexto do sertão e do interior, é que tudo é diferente das grandes capitais. Primeiro que no interior, quando se fala de capital, por exemplo, vou sair de São José do Belmonte para Recife, eu fico escutando as pessoas falarem com um certo ar de alegria, de curiosidade, porque uma capital é algo chique para a pessoa do interior. É diferenciado, é como se ela estivesse mudando de mundo ao sair da cidadezinha pequena dela para uma grande capital. Diferente, por exemplo, da capital do país, que é a capital de todas as capitais, seja esse país qual for. E no interior, os eventos principais, há muito tempo atrás, décadas atrás, eram casamento, enterro, momentos para socializar, e feira. É na feira, por exemplo, que as pessoas trocam informações, não trocam apenas mercadoria, elas trocam olhares, trocam palavras, informações, bochichos, cochichos, fofocas, paqueram e se casam. Foi de uma feira, por exemplo, que Severino Conhi saiu para conhecer o Deus da pedra do navio. Esse livro que eu escrevi, com inspiração no escritor Ariano Suassuna, uma novela satírica onde eu esculacho mesmo o sistema religioso e político mundial, com pesquisas sérias. Não há uma palavra que saia da boca de um Deus ou de um mestre que não tenha sido fruto de pesquisa. Você vai sorrir, se divertir, como nos escritos de Ariano, escritos satíricos. Por isso eu estou fazendo esse documentário, O Caminho de Ariano Suassuna, sob o olhar do escritor Judivan Vieira. Um olhar satírico, às vezes romântico, é sempre realista. Olha, tá aqui a feira, ó, um olhar realista, um olhar satírico, um olhar romântico sobre o interior. Quase 3 horas da madrugada, as pessoas estão montando suas barracas. Porque não é que a diversão vai começar, ela já começou.
uma diversão, um toque de romantismo, de sofrimento, de luta. A banana na calçada, as verduras, ó, esperando. Olha aqui, ó, esperando. Daqui a pouquinho, gente, compradores, consumidores. Resolvi começar as filmagens no mês de junho, porque foi em junho que ele nasceu no Palácio da Redenção, em João Pessoa. E concluí as filmagens no mês de julho, porque foi em julho aqui, no Pernambuco, que ele faleceu. Senhores governantes, presidentes, governadores, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, os senhores que sentam no ar-condicionado do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores em geral, da justiça de primeira, segunda, terceira, milésima instância que esse país tem. Tentem criar alma e depositá-la dentro do seu corpo, para não ser apenas bolo de carne andante. Existe um povo que acorda antes do sol nascer, espera que esse país seja o país do seu futuro, que até hoje não é. O mesmo futuro que chega a cada segundo em que esse povo cansado trabalha, sofre, batalha pelo pão de cada dia, enquanto os senhores têm nos seus depósitos e silos pão estocado para todos os anos em que as vacas emagrecerem. Aí está a feira que eu filmei hoje ao chegar em São José do Belmonte, às 2h25, já completamente montada, com as pessoas transitando, conversando, vivendo o cotidiano da cidade. Eu estou na cidade de São José do Belmonte, cerca de 473 quilômetros da cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Vim aqui para filmar esse castelo e entrevistar o seu idealizador, fundador e claro, o grande mestre da obra, o empresário local, Clécio Novaes Barros, que com dinheiro próprio resolveu construí-lo. Eu vou deixar ele falar melhor da obra. Você pode ver 2 torres na frente, 2 torres atrás. Vamos perguntar o significado desse monumento quase barroco, inspirado na obra O Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue, do Vai e Volta, de autoria de Ariano Suassuna, que inclusive ofereceu sugestões, dicas, pitacos na construção. Tá aí, Castelo Armorial Reino Encantado, construído na cidade de São José do Belmonte, ligado diretamente à inspiração de Ariano Suassuna ao escrever seu livro O Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue, do Vai e Volta. É quase certo que parte da inspiração de Ariano veio de um acontecimento lá em Portugal, a Batalha de Alcácer Quibir, entre os portugueses e o sultão Molei Moluco. Não vá confundir com maluco, Molei Moluco. Dizem que o rei Dom Sebastião, que governava Portugal, desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir. Com seu desaparecimento, ele se transforma num mito e depois numa lenda. Aí surgiram as teorias proféticas de que ele voltaria, ressuscitaria. Uma coisa mais ou menos assim, feito Lázaro, né? Quando Cristo foi lá, mandou desatar
as correntes, as ataduras que prendiam ele na morte. Porque os portugueses tinham no rei Dom Sebastião um verdadeiro herói. E com sua morte, morria um pouco da esperança de se livrar dos espanhóis. É aí que começam as teorias proféticas do ressuscitamento, da ressurreição de Dom Sebastião. Nas duas torres que você pode observar, uma azul e uma vermelha, dá para observar as bandeiras. Isso tem um simbolismo interessante. A guerra entre os portugueses e os mouros. Uma batalha travada em Alcácer Quibir, norte da África. Eu estive lá quando visitei o Marrocos. E esses acontecimentos dessa batalha levaram ao desaparecimento do rei Dom Sebastião, rei de Portugal, que lutava contra mouros, contra forças espanholas, querendo libertar Portugal. É aí que o sebastianismo vai florescer, com as teorias de que ele morreu, mas ressuscitou. E muitos impostores apareceram, como sempre, para tomar o lugar de Dom Sebastião, dizendo-se ressuscitados, sendo um deles o mais notável, um tal de Gabriel Espinosa. Caba bom, caba que se notabilizou pela conversa, pelo estelionatário do palavreado dele. Era espanhol, falava muito bem espanhol, francês, inglês. E se disse ressuscitado como o rei Dom Sebastião para assumir o trono de Portugal. E os portugueses começaram a desconfiar, coçava a cabeça na frente, coçava na nuca, coçava atrás das orelhas. Mas peraí, como é que esse cabo é o Dom Sebastião se ele esqueceu e não fala uma palavra em português? Pode perguntar para ele. Ô Gabriel, vem cá, meu filho. Você, com esse nome tão importante, Espinosa, parece que é coisa de anjo. Mas me diga, como é que você não fala uma palavra em português querendo ser Dom Sebastião? Ele disse, rapaz, lá naquela batalha no norte da África, quando eu tava lutando, viu? Ali eu falava, mas morri. E lá mesmo, na ressurreição, eu esqueci como é que se fala o português. Ó, veja bem, ó, você veja como é que é o cabo. Os elementos do armorialismo estão sempre ligados a essa cultura do dia a dia do nordestino, do sertanejo. Como eu ia dizendo, com elementos que querem saltar do barro, da madeira, da cerâmica, para abraçar aquele que o visita. Aqui, o castelo armorial da Pedra do Reino reflete muito a batalha entre os portugueses e os mouros em todos os seus elementos. Com essa esperança na alma de um ressuscitado rei Dom Sebastião. Mas observe, não é só isso. Como eu disse, o armorialismo quer refletir a vida do sertanejo. O sertanejo que é um santo. Aqui ele aparece numa posição de devoção, sem esquecer sua nordestinidade, o chapéu de couro na cabeça. As asas angelicais e os elementos por trás de si, todos simbolizando um relacionamento entre ele e o divino. Talvez isso seja necessário, porque sem esse elemento divino, a esperança morreria. E um sertanejo que já vive castigado todos os dias pelo sol, pela falta d'água, disputando cada veio de água que encontra, cada sombra no meio do caminho, ele pereceria. Como disse Euclides da Cunha, a quem o próprio Ariano Suassuna vai homenagear como um dos 12 cavaleiros. No seu romance A Pedra do Reino, Euclides disse, o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Aqui nas laterais do castelo, você pode observar uma profusão de elementos. Inspirações góticas europeias, misturadas à inspiração da cerâmica, do cordelista, do nordestino. Os leões, certamente, aqui estão postos para guarnecer, para proteger o castelo. E é óbvio, não somente o castelo, mas o seu conteúdo, que era a corte. Sempre foi assim. Quando visitei o Egito, os faraós costumavam colocar estátuas imponentes diante
dos seus castelos, na frente mesmo e também nas laterais, como um símbolo de proteção, ora querendo evocar para si a força do animal, ora querendo assustar os possíveis invasores. Essa é a lateral e vamos pegar uma tomada dos fundos do castelo. Mas vou dar um close, um zoom in naquela janela que está aberta, para que você veja que ali tem uma homenagem a Ariano Suassuna. Veja, Imperador da Pedra do Reino. Esse castelo foi construído sob sugestões de Ariano e construído pelo empresário da cidade chamado Clécio Novaes Barros. Sem dúvida, uma construção arquitetônica que já o colocou na história da cidade, por que não dizer a história do mundo, Brasil e do mundo. João Suassuna, o neto de Ariano, me passou alguns contatos, dentre eles do meu querido Edísio, aqui da cidade, falando sobre Castelo Armorial. Ô Edilson, aí é paixão mesmo pelo mestre, hein? Tô vendo aqui, ó, tô vendo a figura de Ariano Suassuna aqui. É, paixão maldense por Ariano Suassuna, por a Pedra do Reino, por esse castelo, né? Certo? Por a cavalgada, Pedra do Reino. De onde surgiu a ideia da cavalgada? A cavalgada surgiu de um irmão meu, né? Ernesto. Você vai conhecer ele ainda. Vai ser um prazer. E ele inventou como uma aventura, né? De ir para Pedra do Reino a cavalo, né? Isso aconteceu em 1993, no dia 19 de setembro, né? E aí, a primeira foi um grupo mesmo de amigos que foi para Pedra do Reino, que na época era pouco conhecida, né? A Pedra do Reino, apesar de já existir o romance da Pedra do Reino, né? Mas não era tão conhecido, né? Como hoje. E aí, no ano seguinte, a gente fez novamente já com dimensão mais de evento, né? Dimensão maior. E há quanto tempo a cavalgada se repete aqui? A gente está para realizar a 28ª cavalgada, né? Quer dizer, que seria em 2019. Sempre no último fim de semana de maio? Quer dizer, desculpa, a 28ª seria em 2020. Infelizmente, né, pela pandemia não aconteceu. A 2021 também não aconteceu. Então a gente está para fazer ainda a 28ª, né? E sempre acontece no último domingo de maio. E qual é o prêmio dos cavaleiros? Mas veja só, a gente não faz uma competição, né? Não é uma competição, é um momento de confraternização, entendeu? Então assim, ali não importa chegar por último, chegar primeiro, né? Certo? O importante é o encontro de belmontenses, dos turistas, né? Se conhecerem, um momento de confraternização, de festa, né? E a aclamação, né? A aclamação à cultura, né? A Ariano Suassuna, a história da Pedra do Reino, na verdade, que foi uma história trágica, né? De um movimento sebastianista, um movimento messiânico, onde houve muitas mortes, né? Houve 85 mortes, isso em 1838, mas a gente... É um evento que termina em festa, né? Termina em festa. É um evento que começa com missa na Pedra do Reino, em homenagem aos mortos do movimento sebastianista da Pedra do Reino, e encerra com a grande cavalgada e uma festa, né? E o nosso conterrâneo, escritor e médico Hernando Carvalho, né? Ele escreveu um livro e o título foi Pedra do Reino, a tragédia que virou festa, né? Então, o que aconteceu lá no sítio histórico da Pedra do Reino, né? Que fica aqui a 27 quilômetros da cidade, inclusive por trás do castelo, né? A gente avista a Serra do Catulé. Ele colocou o nome, a tragédia virou festa, porque realmente foi uma tragédia. Foi um movimento sebastianista, morreu muita gente. Desse movimento
passou a ser conhecido principalmente, né, pelo romance A Pedra do Rei de Ariano Suassuna, né, que inclusive esse ano a gente está comemorando os 50 anos de lançamento do romance A Pedra do Rei, né, que deu uma dimensão. Quer dizer que esse movimento sebastianista ocorreu aqui em São José de Belmonte. Isso em 1838, né? Partidários de Portugal. Entre 1806 e 1838. Então, assim, o encerramento desse movimento, né, se deu no dia 18 de maio de 1838. Né? Por isso que a cavalgada acontece sempre no mês de maio. Você acha que esse movimento inspirou o Ariano Suassuna a escrever o Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta? Com certeza. O movimento que ocorreu aqui, em 1838, levou Antônio Ato de Souza Leite, né, a escrever uma memória, né, memória da Pedra Bonita, certo? E foi um relato do que aconteceu aqui. Ele concluiu esse trabalho em 1875. Né? Isso foi uma base para Antônio Ato de Souza Leite escrever também, a Zé Lins do Rego escrever também um romance Pedra Bonita, também baseado nesse movimento sebastianista, e consequentemente Ariano, baseado em Antônio Ato, né, que ele bebeu dessa água, não é, da leitura de Antônio Ato, escreveu o romance A Pedra do Reino. Né? Interessante que Ariano começa o romance em 1958, vai passar 10 anos e só vai terminar em 70. Parece que ele estava maturando na alma dele a perda do pai, né? Pois é, parece que ele estava maturando ali a morte do pai. Será que tinha alguma coisa a ver com essa, na alma, um desejo da ressurreição, do retorno do grande rei na alma dele? Quem sabe? Na verdade, era um sebastianista, né? Assim, ele era um sebastianista como muitos de nós certamente somos, né? O sebastianismo, na verdade, não é crer literalmente na volta do São Sebastião, né? É acreditar no melhor, né? Acreditar que a gente vai conseguir dias melhores, né? É manter viva a esperança, né, Edísio? De dias melhores, né? O irmão Edísio, diga-me uma coisa, toda essa ornamentação, todo esse castelo foi construído com dinheiro público ou com o patrimônio pessoal de alguém da cidade? Esse castelo, ele foi construído, né, por Clécio de Novaes Barros. Clécio é um belmontense, meu primo e meu amigo, né, certo? Fomos criados juntos e desde adolescente, eu que a gente participou junto aqui, foi um sonho da adolescência, né? Ele, em certo momento que a gente, brincadeira de criança, no sítio, ele disse que queria comprar uma terra, não era aqui, era em outro lugar, para fazer um castelo e um morrozinho que tinha lá, né? Isso passou e com esse movimento da gente, com Ariano, com a cavalgada, né, com o Pedra do Reino, ele é uma pessoa que é empresário na cidade, teve dinheiro e o sonho, né? É verdade que quando criança ele construía castelos de brinquedo? Ou isso é um mito? Do jeito que criaram o mito da ressurreição de Dom Sebastião? O que eu tenho de testemunho, né? Testemunho que eu vivenciei, foi ele falar que pensava um dia construir um castelo. Nessa época a gente nem falava em Pedra do Reino. A gente era criança, né? E não falava em Pedra do Reino, mas o castelo já falava, né? Esse castelo, que é o Castelo Armorial Rei Encantado, né? Ele foi uma realização de um sonho de Clécio. Além de ser um sonho e foi idealizado por ele, muita coisa daqui, na verdade, isso é baseado no romance A Pedra do Reino, nas obras de Ariano Suassuna, né? Foi a inspiração maior para ele fazer esse castelo. Mas aqui muita coisa tem a mão dele, né? A mão dele, ele confeccionando as coisas, né? Além dele gastar, né, o dinheiro dele, tem muitos dias de trabalho dele. Ainda hoje, na verdade, esse castelo, não posso dizer que está construído, ele todo dia faz alguma coisa, né? Certo? Então, ele foi inaugurado em 2013, ainda inacabado, né? Ainda inacabado. Está, né, completamente terminado o projeto arquitetônico? Está terminado, apesar de que ele sempre tem mais sonhos, né? Sempre tem alguma coisa. Quem, né, sonhou construir um castelo não para por aí, né? Verdade. Ele é aberto a exposições públicas, artísticas? Olha, na verdade, o castelo, ele não tem uma programação de abertura, vamos dizer, semanalmente, diariamente. Ele fica fechado e os turistas vêm, como o Clécio está sempre por aqui, Clécio abre, recebe, tudo, mas ele não tem um horário fixo de visitação.